Olá, eu sou o professor Ariel Fingerman, falando com você aqui direto de Israel. Esse é um canal feito para uma pessoa como você, uma pessoa moderna, inteligente, de mente aberta e também interessada em se aprofundar na sua Bíblia. E no vídeo de hoje eu quero colocar uma questão. Será que a gente deve esperar grandes descobertas arqueológicas aqui na Terra Santa que vão modificar, revolucionar nossa leitura da Bíblia? Será que nós vamos descobrir aqui em Israel coisas como os manuscritos do Mar Morto, ou mesmo ao redor de Israel? Por exemplo, quando descobriram no que hoje é o Iraque, o palácio de Senaqueribe na antiga Nínive. Será que a gente deve esperar ainda descobertas fantásticas como essas, que realmente modificaram a maneira como a gente lê a Bíblia? Então, para responder isso, a gente precisa voltar um pouco atrás e entender o seguinte, que quando a gente fala de arqueologia na nossa época, parece que isso sempre esteve ali, né? Que sempre houve arqueologia. Mas na verdade, não foi isso que aconteceu. A arqueologia é uma coisa recente, a arqueologia da Bíblia. Olha só, tudo começou quando o general Napoleão Bonaparte colocou na cabeça que ele deveria conquistar o Egito para assim desafiar o poder dos ingleses. Então, ele invade o Egito em 1798. E apesar de ter sido um general violento, ele também era uma pessoa muito esclarecida. Então, junto com ele, chegaram no Egito também uma expedição muito importante de cientistas, dos mais diferentes tipos. E eles começaram então a pesquisar, eles deram o pontapé inicial dessa pesquisa do Antigo Egito. Para a gente ter uma ideia, um ano depois, 1799, esses franceses, eles descobriram a Pedra de Roseta, que decifrou os hieróglifos, a escrita do Antigo Egito. Então tudo começa ali. E estando o Napoleão no Egito, depois de ter conquistado o Egito, ele se perguntou uma coisa que muita gente se pergunta até o dia de hoje. Bem, já que eu estou no Egito, que tal dar um pulo na Terra Santa? Né? Então isso que ele fez, ele começou a invadir a Terra Santa, que na época fazia parte do Império Otomano, e ele começou a invadir, e esses cientistas que acompanhavam ele foram os primeiros que fizeram um mapa da Terra Santa de uma forma científica. Então aquilo começou ali. Passa um pouco mais de tempo, 1838, chega aqui na Terra Santa um pastor e também arqueólogo norte-americano chamado Edward Robinson. E esse Edward Robinson, ele é considerado o primeiro arqueólogo aqui trabalhando na Terra Santa. Então veja que é coisa recente. E só para lembrar algumas coisas interessantes do Robinson, quando ele estava caminhando e pesquisando na cidade velha de Jerusalém, ele viu um pedacinho de pedra que saía do que hoje é aquela muralha que a continuação dela é o Muro das Lamentações. E ele viu uma protuberância, uma parte saindo ali. Ele começou a escavar e ele descobriu então um dos portões de entrada para a área do antigo Templo de Jerusalém. Como ele e nós não sabemos o nome que se dava para esse portão na época bíblica, ele passou a ser chamado Portão Robinson. E o arco de sustentação desse portão até hoje é chamado de o Arco Robinson. Então, se você visita hoje a área lá do Muro das Lamentações, você vê isso que ele encontrou. O Robinson também, o que ele fez? Ele começou a perguntar para a população árabe de vilarejos aqui da Terra Santa, falando assim, escuta, como vocês chamam esse vilarejo onde vocês moram? E como o árabe é uma língua prima do hebraico, os árabes que passaram a viver nesses vilarejos, eles mantiveram
o nome hebraico original. Então, assim, numa listinha mesmo, o Robinson começou a identificar os lugares. Ah, os árabes estão chamando esse lugar dessa maneira, por exemplo. Como vocês chamam o lugar que vocês moram aqui? Os árabes falaram Azaria. Azaria em árabe é Lázaro. Então ele falou, é a antiga Betânia bíblica. Então assim ele foi fazendo, ele descobriu, ele localizou, identificou mais de 100 pontos aqui. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, o Robinson, ele atuou aqui há 186 anos. Ou seja, a arqueologia aqui é uma coisa recente, aqui na Terra Santa. Temos 186 anos de arqueologia, não é muito. Tem muitos sítios arqueológicos aqui em Israel que foram escavados apenas de 5 a 10%. E tem aí mais de 90% desses lugares para serem escavados. E por que não escava de uma vez por todas? Primeiro, a cultura israelita antiga era uma cultura muito mais simples do que, por exemplo, a cultura egípcia ou a cultura da Babilônia. Isso quer dizer o quê? Que no Egito, na Babilônia, tem muitos tesouros, tem aquelas recompensas que o pessoal vai lá, quer escavar para encontrar grandes tesouros. Aqui o tesouro é um tesouro mais intelectual, mais espiritual, pedaços de cerâmica, pergaminhos com escritos bíblicos. Ou seja, aqui não tem essa atração, olha, eu vou enriquecer porque eu vou encontrar um monte de ouro aqui. Tem uma outra coisa, hoje em dia, isso já há muitas décadas atrás, o Estado de Israel, ele obriga que qualquer descoberta arqueológica feita aqui em Israel fique em Israel, não pode tirar daqui. Pode até sair num tour para alguns museus, mas depois precisa voltar para cá. Então isso também tira um pouco daquela coisa de aventura, tipo Indiana Jones, eu vou encontrar e eu vou levar para minha coleção particular. Isso é crime aqui. Por isso que a maior parte, quase todas as escavações aqui são feitas por universidades, através de bolsas de estudo, de doações, é coisa de universidades. Então isso é tudo um processo muito lento, que aos poucos vão acontecendo. Nas férias das universidades americanas, europeias, o pessoal vem aqui escavar junto com as universidades aqui de Israel. Certo? Então todo esse é um processo lento. Ou seja, para responder à questão, será que nós vamos no futuro ter mais descobertas arqueológicas sensacionais? A resposta é sim, vamos ter sim, mas todo esse é um processo lento que aos poucos vão acontecendo. E é isso que eu quis te trazer nesse vídeo, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um like, deixa um comentário para mim, que eu também gosto muito de ler. E eu quero te desejar muita paz, muita saúde, e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá.